certo como que ela surgiu. Então, a respeito da sua origem, tudo é uma suposição. E o crochê, ou crochet, popularmente conhecido no Brasil, tem origem francesa da palavra croc, pois se fosse utilizada de forma traduzida, se chamaria de. Nessa ponta dela aqui, você também não é mais arredondada, por isso que falam da semelhança dela com um gancho. E nessa ponta daqui é que nós utilizamos ela para poder puxar os pontos para formar a peça. O crochê é definido como modo de costura que, na maioria das produções, utiliza linha, agulha e tesoura, além de ser considerado algo terapêutico e benéfico para o cérebro, por ficar mais ativo. Durante a produção da peça de crochê, nós temos que ter muita atenção aos detalhes, pois senão pode errar e acabar tendo que perder toda a peça, porque teve algum desvio, algum descuido, e o ponto pode ter sido perdido. E também ele é uma coisa que é considerada terapêutica para nós. Justificativo. O crochê é bastante procurado e valorizado por ser versátil e está presente em ambientes diversos, como, por exemplo, nas mesas, que são os sofás, que são utilizados para mesas postas, o jogo de banheiro, que é utilizado no banheiro, os amigurumis, que são bichinhos de pelúcias feitos com linha de crochê, que tem uma linha específica, que é o amigurumi, e as bolsas, que servem para compor a bolsa. A arte do crochê pode ser trabalhada em qualquer lugar e em qualquer tempo livre, sendo também uma ótima opção de negócio, tanto virtual quanto presencial. Eu tenho a minha loja de crochê pelo Instagram, de maneira virtual, e consigo vender meu trabalho por lá. E segundo a Sebrae, ele pode ser vendido pela internet, né, por feiras artesanais, e pode ser também feito uma loja para a comercialização desses produtos. Objetivo geral: buscar o aperfeiçoamento das técnicas e geração de renda através da fabricação e comercialização das peças, destinadas à decoração, aconchego do lar e de outros espaços. Objetivos específicos: aumentar a produção e a comercialização do crochê, adquirir mais conhecimento na área do marketing para ter uma boa divulgação das peças, ampliar os conhecimentos das técnicas utilizadas no crochê, diminuir a ansiedade e o estresse. Metodologia: os materiais necessários para tecer uma peça são tesoura, linha e agulha. Os marcadores de ponto são esses daqui, e eles são utilizados geralmente na produção de amigurumis, pois eles são, a carreira é redonda. Então, para não perder o ponto da volta, nós marcamos ele, e aí nós sabemos que a carreira finalizou quando chegamos nele. E eu também utilizo como segurar o ponto, porque quando eu estou produzindo uma peça, não é sempre que eu vou conseguir terminar ela no mesmo dia. E como dá para ver aqui, eles são mais precisos do que esses. Eu uso eles geralmente para poder, quando vai fazer, eu uso eles geralmente para poder prender, porque dependendo do lugar que deixar, pode ser que alguém mexa, então faça com que desmanche a peça e meu trabalho tenha sido meio que em vão. Tem a tesoura. A tesoura são os fios para dar a finalização para a peça, né? Linha. As linhas são utilizadas basicamente para produzir uma peça, né? E elas são diferentes. Temos linhas de diversas numerações que vem geralmente indicado no rótulo, porém não são todos que possuem a numeração. Mas para saber isso é bem simples. Aqui eu tenho a linha do barbante, nós separamos aqui as pontas e contamos a quantidade de linhas que possui no barbante, e aqui dá para ver que são 6, né? Então nós sabemos que esse barbante é de numeração 6. Geralmente as agulhas indicadas para esse tipo de numeração é de 3 a 4. Temos também os fios de malha,
que é o mais indicado para bolsas. Temos o fio de amigurumi, como eu já havia falado, para a produção de amigurumis, que são bichinhos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as agulhas. As agulhas são de tamanhos diversos. Aqui é a número 8 e aqui é a número 2. Dá para ver a diferença entre uma para a outra. E ela também tem indicado no rótulo. A produção de crochê é iniciada após uma sequência de pontos, variando o resultado do produto final. Essa sequência de pontos ela é iniciada por um nó corrediço, que ele é permitido que ele deslize pela agulha. Aqui é o exemplo das correntinhas, que são um dos pontos mais básicos quando se aprende a fazer o crochê. E ele que dá a iniciativa das peças na maioria das vezes. Ou então é pelo anel mágico, que é geralmente para peças redondas e para amigurumis também, porque geralmente eles são mais redondinhos, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço meu anel mágico. Você segura aqui, dá uma volta, aí quando eu fizer um X, a gente vai ficar com duas voltinhas. Eu vou passar ele por baixo, puxar aqui. Agora a gente subir. Faço uma correntinha e aqui eu tenho meu anel mágico e tem como apertar e o afrouxar também. E outro ponto é a variação de tensão, que é uma coisa importantíssima quando você vai fazer um trabalho manual, porque a minha tensão na mão pode ser totalmente diferente da sua. Quando você começa a fazer o crochê, você vai copiar uma receita da internet, você vê que o seu trabalho não vai ficar igual ao de outra pessoa, porque a pressão que você coloca na sua mão é totalmente diferente da dela. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer o crochê, meu ponto era extremamente apertado. Isso vai sendo regulado com o tempo. E também é por isso que é interessante que se faça as amostras. Aqui, por exemplo, são 4 amostras. Todas elas possuem o mesmo ponto, mas está vendo que ficaram com tamanhos diferentes. Essa parte ficou mais arredondada, essa mais ereta. Isso tudo se dá porque foram 4 pessoas diferentes fazendo. A tensão na mão é totalmente diferente. E essas amostras foram feitas para poder fazer esse quadradinho da vovó, como mais conhecido, mas ele é chamado de esfera. Agora, vamos falar sobre as sobras de fio. Como eu já havia falado, eu faço o arremate das peças para ajudar a finalização. Por que eu faço com essas sobras de fio? Para eu não jogar simplesmente no lixo, esses bichinhos aqui, eles têm enchimento dentro deles. Eu pego o enchimento branco, coloco na base, venho com as sobras de fio, coloco no meio, venho com o enchimento branco de novo e cubro ele. Pois, o seu trabalho manual, às vezes, vai ficar com os pontinhos, tá vendo? E para não ficar aparecendo as sobras de fio de outra cor, a gente prefere, né, optar pelo branco e fica mais bonitinho. Agora vamos falar o descritivo da empresa. O nome Gabi Crochê foi escolhido para a empresa com a intenção de indicar sobre o que está sendo comercializado e quem é a artesã responsável. Aqui foi uma oficina que eu dei na escola, que os meninos participaram, no qual eu ensinei os pontos principais e mais básicos do crochê. Agora vamos falar sobre tabelas. Na parte escrita, as tabelas estão diferentes da do slide, porque na parte escrita eu deixei as empresas que eu geralmente costumo comprar e na parte escrita eu deixei mais específico os meios que eu gasto mensalmente. Aqui são os custos fixos, que são o barbante de 1.800, o barbante de 600 gramas, o fio amigurumi para a produção do
depende muito da encomenda que a loja vai receber. E agora eu vou falar sobre os custos variáveis, que são as peças que compra, mas só recompra ele caso perca ou quebre, que são marcadores de ponto, que eu mostrei para vocês, as argolas para chaveiro, não é sempre que eu faço o chaveiro, mas é bom ter para sempre que for preciso, as agulhas de crochê para a produção da peça e a tesoura. Aqui eu fiz uma tabela, essa daqui é separada das outras, e essa daqui é de 3 jogos de banheiro, essa tabela é equivalente. Pois, com esses 2 barbantes, eu consigo produzir 3 jogos de banheiro. Ó, o de 600 gramas é de R$19,93, o de 1,8 kg é de R$65, a sacola de papel caixa é R$4,90, a fita de cetim R$1,99, a mão de obra é R$20,60, a tesoura R$6, a agulha R$5, o marcador de ponto R$2,50. O valor bruto é de R$495, pois 5,65 vezes 3 é 495. O valor líquido é 5,65, pois cada jogo de banheiro é R$5,65. E o lucro líquido, para eu poder calcular ele, eu somei os 2 barbantes, a fita de cetim, o marcador de ponto, a agulha, a tesoura, somei a sacola de papel caixa vezes 3, pois como são 3 jogos de banheiro, cada sacola vai para um comprador diferente. E a minha mão de obra eu cobrei também 3 vezes, pois como são 3 jogos de banheiro, aí foi 20,60 vezes 3, que resultou no valor, e esse valor eu diminuí por 495, que resultou em 318. Resultados. Esse projeto alcançou ótimos resultados, tendo assim um bom rendimento por gerar um aumento de informações válidas sobre as técnicas utilizadas no marketing e na produção do crochê. Conclusão. Concluímos que o crochê é uma arte considerada terapêutica e benéfica para a mente, utilizando materiais básicos na sua confecção. Obrigada pela atenção. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundamente a minha família pelo apoio, ao meu namorado, a Maurina por estar me orientando sempre, a Gabriel. Oi, amigas! Esse vídeo é muito importante para mim, que foi o meu projeto de conclusão do curso de técnico em agropecuária, que foi integrado junto com o meu ensino médio. Esse vídeo foi gravado no dia 3 de novembro de 2023 e eu vou estar publicando ele agora no dia 26 de junho de 2025. E é isso, amigas. Um beijo!